Quando você para de se forçar a socializar, algo muda dentro de você, não de forma visível, nem imediatamente explicável. A mudança acontece em silêncio. Primeiro como um alívio estranho, depois como um desconforto difícil de nomear, e por fim como uma clareza que assusta um pouco, porque ela confirma algo que você sempre soube, mas aprendeu cedo demais a ignorar. Carl Jung observou isso repetidas vezes em pessoas que não se encaixavam facilmente no ritmo coletivo. Não eram antissociais. Eram pessoas com uma vida psíquica mais intensa do que a média. Para elas, o excesso de estímulo externo não energiza, drena. E o esforço constante de adaptação cria um desgaste invisível, que não aparece no corpo de imediato, mas corrói por dentro. Você não para de se forçar porque rejeita pessoas. Você para porque percebe que existe um custo psicológico em se moldar o tempo todo. Um cansaço que não vem da convivência em si, mas da necessidade constante de ajustar o tom, filtrar pensamentos, suavizar percepções profundas para não parecer deslocado. Quando esse esforço cessa, o corpo reage antes da mente. A respiração muda, os músculos relaxam, o silêncio deixa de ser vazio e passa a ser um território seguro. No início, esse silêncio incomoda. Jung dizia que a maioria das pessoas teme ficar sozinha, não por medo da solidão, mas por medo do que emerge quando o ruído externo desaparece. Quando você para de se forçar a socializar, surge um espaço interno que estava abafado. E o que aparece ali não é superficial. São pensamentos antigos, emoções não resolvidas. Uma percepção mais honesta de quem você é quando não está representando nenhum papel. Essa é a primeira camada da mudança. A psique sai do modo de adaptação e entra em modo de observação. A energia que antes era usada para manter uma persona social começa a se recolher. E Jung foi claro sobre isso. Quando a energia psíquica deixa de ser desperdiçada na adaptação excessiva, ela retorna ao indivíduo na forma de consciência. Com o tempo, uma segunda camada se revela. Você começa a perceber que muitas relações eram sustentadas apenas pela repetição e pela função social. Não havia conflito, mas também não havia profundidade. Jung chamava isso de relações mantidas pela persona, necessárias em certo nível, mas vazias quando ocupam todo o espaço da vida. Quando você para de se forçar, essas conexões enfraquecem naturalmente. Algumas desaparecem, outras permanecem, mas sem o mesmo peso emocional. Isso provoca dor, porque mexe com a sensação de pertencimento. Mas também traz uma percepção essencial. Nem toda convivência é vínculo, nem toda proximidade é conexão. Para uma mente profunda, a ausência de sentido pesa mais do que a ausência de companhia. Na terceira camada, algo importante se ajusta por dentro. Você entende que o problema nunca foi socializar, mas se violentar internamente para manter uma imagem funcional. Jung via o esgotamento psíquico como um sinal de conflito entre quem a pessoa é e quem ela acredita que deveria ser. Quando você para de se forçar, esse conflito diminui. E no lugar surge algo raro, alinhamento interno. Esse alinhamento não te torna mais fechado. Ele te torna mais seletivo, mais consciente, mais inteiro. Seu corpo passa a recusar ambientes rasos. Sua mente perde interesse em conversas que não tocam nada real. Seu silêncio deixa de ser defensivo e passa a ser intencional. Jung diria que aqui a pessoa começa a se diferenciar, não para se separar do mundo, mas para não se perder nele. Na quarta camada surge uma solidão diferente. Não a solidão do abandono, mas a solidão da individuação. Aquela que acompanha quem decide não se diluir para pertencer. Jung afirmava que todo o processo de amadurecimento psicológico passa por um afastamento temporário do coletivo. Não como rejeição, mas como necessidade de escuta interna. Você começa a perceber que sua dificuldade social nunca foi incapacidade. Foi sensibilidade. Foi perceber nuances demais, sentir demais, pensar demais, forçar-se a socializar o tempo. Todo era uma tentativa de viver fora do seu próprio ritmo psíquico.
Quando você respeita esse ritmo, a ansiedade diminui. A confusão interna se organiza e a sensação constante de inadequação começa a desaparecer. Na última camada, tudo se ressignifica. Você entende que parar de se forçar não te afastou das pessoas, te aproximou das certas, das poucas que não exigem máscara, das que suportam silêncio, das que não precisam ser entretidas o tempo todo. Jung dizia que a verdadeira conexão só acontece quando duas pessoas conseguem estar presentes sem a necessidade de representar algo. Nesse ponto, aquilo que antes parecia um problema revela sua verdadeira natureza. Não era falha social, era maturidade psíquica em formação. Uma recusa inconsciente a viver apenas na superfície. Você não se afastou do mundo porque é frágil. Você se afastou porque percebeu que profundidade não combina com pressa. Quando isso se torna claro, a culpa perde força. No lugar surge uma calma firme. Você não precisa se adaptar o tempo todo para merecer pertencimento. Jung deixou isso implícito em toda a sua obra. Tornar-se quem se é custa a aceitação superficial, mas devolve algo muito mais raro: integridade. E quando você para de se forçar, não é o mundo que muda. É você que finalmente para de se trair.